Gente, Carolina, João, Carlos, Mateus, Rafael, tenham bom dia a todo mundo que está assistindo essa aula. Aqui estamos na nossa quarta aula teórica, na verdade encontro sincrônico, porque a aula teórica já está postada lá de forma assincrônica, né? Novamente eu não tive muito tempo de ver a aula, só de uma sapiada. Eu vou comentar coisas que são frequentes eh, dúvidas frequentes que eu tenho, que eu conheço dessa disciplina. Vou mostrar alguns exemplos e, primeiro que nada, a nossa aula eu vi no calendário que é sobre trabalho e energia. A gente vai conversar sobre isso. Mas antes eu quero mostrar aqui um PDF que eu deixei como aula 3 anexo. É porque eu achei que nessa aula aqui correspondia a falar sobre forças de atrito, forças resistivas. Então eu terminei deixando aqui um PDF, porque não vou poder avançar muito e não vou poder falar só de isso. Esse PDF aqui fala basicamente da força de atrito, né? E a força de atrito são duas forças. Eu deixei esse PDF lá no Moodle, ele já está lá. São duas forças de atrito. E é porque uma mesma superfície em contato com outra produz dois tipos de atrito. O atrito vai nascer quando eu tenho duas superfícies em contato. Se o atrito não é desprezível, como no caso, por exemplo, quando que é desprezível? Se você tem gelo sobre gelo, o atrito é basicamente zero, né? Se você colocar lubrificante, também você tem baixo atrito, né? Mas suponha que você não está no gelo e você não tem lubrificante. As duas superfícies elas vão ter um atrito. Por que tem dois tipos de atrito? Porque é diferente o atrito, mesmo sendo as mesmas superfícies, no caso de você sair do estado de inércia, quebrar essa inércia, ele requer mais energia que o atrito que produz quando você está brecando. Quando você está brecando. Quando você tem uma massa em movimento e essa massa sofre um atrito com a superfície de contato, esse atrito se chama atrito cinético ou atrito dinâmico, né? Então ele tem um coeficiente de atrito cinético, um coeficiente de atrito dinâmico. Por quê? Porque as duas superfícies estão em movimento relativo entre as duas. É diferente quando você tira da inércia um objeto, uma massa M, de uma superfície. Se ela está em movimento zero, ou movimento relativo, né, em repouso, tirar ela de inércia implica uma maior energia. O sea, implica maior. Eles são diferentes. E eles estão explicados aqui nesse gráfico. Que para distâncias muito pequenas. Ai, gente, meu gato está enchendo. Acha que esse microfone aqui é brincadeira, né, cara? Então, esse grafiquinho aqui explica basicamente isso que está cá. Em a região, quando a distância é muito pequena, você tem um atrito, a força inicial, na verdade, a força inicial, você tem um atrito, que é a região de atrito estático, né? E quando você está em movimento, né? Quando já a força é maior, você tem o atrito cinético. Gente, na maioria dos casos, você vai utilizar o atrito cinético. Por exemplo, aquela caixa que está caindo num plano inclinado, esse aí é um atrito cinético. Eu queria falar uma coisa aqui e eu vou trazer já a aula que a gente vai trazer, mas essa é a nossa aula 2. Só que eu já queria falar uma coisa. Então, o que acontece? Eu tenho uma superfície,
eu tenho uma superfície, tenho uma caixa de massa M. Quando que a força, supõe que entre a superfície, né? Essa superfície e a massa M, eu não tenho um atrito desprezível, não é gelo, é uma superfície rugosa. Essa rugosidade vai produzir um atrito. E eu vou puxar essa caixa com uma corda e vou com uma certa força, certo? Se o atrito não é desprezível, eu vou ter uma força que se opõe ao movimento, que acostuma se denotar aqui embaixo, né? Que vamos chamar força de atrito, F sub A. E essa força se opõe ao movimento. O que eu vou ter em termos práticos? Eu vou ter que a força vectorial ou em módulos, já que estou na linha em linha reta, só no eixo X, eu posso até pensar em forma de módulo sem colocar o vector. Vou colocar que essa força F menos a força de atrito vai ser igual à massa pela aceleração final. Isso é o que eu tenho, tomando o sistema de referência aqui como positivo, né? Como positivo. Mas o que é essa força de atrito? Essa força de atrito é definida como o coeficiente. Esse cara aqui está enchendo, cara. Vai lá. Essa força de atrito vai ser igual a coeficiente por uma força normal. E isso é uma equação vetorial. Essa é uma equação vetorial. O que é a força normal? A força normal, vamos colocar aqui em verde. Não, vou colocar em lilás. A força normal é o vetor perpendicular à superfície. Certo? E esse cara aqui é um vetor também. Esse cara aqui é um vetor também. Então, alguém daqui pode me falar algo estranho nessa equação que está aqui? Alguém vê algo estranho nessa equação? Só um segundo que eu vou ir aqui a... pode falar de novo, João. Não existe um par de ação e reação com a normal aí. Falta a força peso. De novo, que eu escutei, eu vou subir o volume e eu escutei bem mal aqui. Nesses vetores, falta a ação, o par de ação e reação com a força normal, no caso, a força peso. Sim, Só sim, existiria a normal se existisse a força peso aí nesse caso. sim, nisso você tem razão. Porém, isso ainda não mostra uma anormalidade, não é, tem uma coisa muito mais oscura, matematicamente falando, nessa equação. Está claro, aqui existe ação e reação, vou colocar aqui com outra cor, a força peso para baixo, né, cara? Que, na verdade, essa força mg, né? Essa força normal vai ser igual a menos mg, né? Mas é o seguinte, tem uma coisa escura, que ninguém fala nada, não, você não vai ouvir isso falando em lugar nenhum, E é difícil também, de todos os meus anos de mecânica, eu sempre espero alguém me perguntar e ninguém pergunta. Você não percebe alguma coisa estranha aqui? Mais uma chance. Uma coisa estranha, matematicamente falando. Agora que eu estou dando atenção a vocês olhar, alguém poderia perceber. Alguém levanta a mão aí? Alguém fala alguma coisa? Em 3, 2... Professor, Oi. não percebo nada estranho, não. A única coisa que eu percebo na aula passada a gente aprendeu, né, que a segunda lei de Newton não é só É, força igual a massa vezes aceleração. E mas daí, no caso, a aqui massa é constante, então não acho que está normal, tá. assim. Não, aqui isso atacaria, né? Isso que tu te falou atacaria aqui.
Mas não é aqui que, porque aqui eu estou assumindo ao eu escrever que a força resultante, ao eu escrever que a força resultante, estou tendo um retardo nessa, a força resultante é igual a m por a, apenas m por a, eu estou assumindo que a massa é igual a constante. Estou assumindo. Estou assumindo, mas não é isso, gente, não é isso. Meu, estou tendo um retardo muito. Eu não sei falar, não. Eu vou falar agora, mas eu ainda vou deixar a explicação para a próxima semana. Eu sei a explicação, eu só quero que vocês vão atrás. Como é que a questão, aquela coisa oscura é o seguinte: como que um vector multiplicado por um escalar muda a direção do vector resultante? Isso não é possível, né, cara? Se esse vector n que está aqui, se esse vector n que está aqui, multiplico por um escalar, uma coisa adimensional, não mudaria, não teria por que o f sub a ter direção contrária. Então isso está estranho, né, cara? Não é simplesmente essa equação matematicamente está errada, mas é a equação que você vai encontrar em todos os livros. Mas por quê? Por que ele muda a direção? Resulta que o problema aqui não é a força de atrito, porque a força de atrito efetivamente é um vector que se opõe à força F. Então a direção desse cara está bem. Vamos colocar aqui com amarelo. Esse cara está bem. O vector normal é uma definição matemática. Também está bem. Então, com esses caras não tem nada errado. A questão está nesse coeficiente de atrito. Que na verdade, esse cara aqui não pode ser simplesmente um escalar. Ele tem que ter uma explicação mais profunda. E de fato, ele não é um escalar. Ele é um tensor. O que é um tensor? É um vector em um espaço de n dimensões. É uma matemática que não tem como eu te explicar agora. Tipo, sai completamente fora do escopo e do conteúdo, da maturidade matemática, do conhecimento matemático que vocês têm. Mas um vector é um caso particular de um tensor. Tensor é outra notação matemática. Um tensor é um vector em um espaço de n dimensões. Não vou entrar muito em detalhe com isso. Se alguém quiser ir atrás e fazer um mini reporte, um mini relatorinho de que é esse cara aí, por que esse cara muda a direção, pode enviar para mim e isso vai valer pontos, alguma pontuação vai valer ao final da disciplina. Mas você não é necessário que você vá atrás. Eu simplesmente deixo a enquete para vocês entender que aqui nessa equação tem uma coisa estranha. Não é possível que se eu um vector apenas multiplique por um escalar, ele mude a direção do vector. O vector se multiplica na mesma direção. Isso é o que faz um escalar. Mas aqui acontece que esse coeficiente de atrito, ele não é simplesmente um escalar. Ele é mais que um escalar. Mas, bom, beleza. São pequenos detalhes que eu acho que às vezes fazem grandes diferenças. Voltando ao PDF aqui tem os dois tipos de atritos. Eu vou diminuir um pouco. Né? Tem os dois tipos de atrito, se definem dessa maneira. Depois você dá uma olhada. Eu não recomendo perder muito tempo nesse PDF aqui. Aqui tem a força de atritos e as forças resistivas aqui ao final. Tem, o movimento circular. E as forças resistivas que tem que ver com a flutuação. Mas todas as forças obedecem à seguinte equação. A essa equação que está aqui.
a sumatoria de forças, de todas as forças que hayan sobre uma massa M, al final vão produzir uma aceleração. Eso es lo que está acontecendo. Aqui, nesse exemplo aqui, eu tenho a força. Se eu colocar o vector, eu colocar meu sistema de referência para cima, eu vou ter que R positivo menos a força-peso vai ser negativo e vai ser igual a massa pela aceleração. Se a aceleração vai para baixo, ela é negativa também. E aí eu tenho uma equação. Ela está escrita aqui. Também, novamente, existe um coeficiente no meio. Eu não faço questão de dizer para vocês que vocês precisam refazer ou ver de novo esse PDF. Eu acho que vocês têm que ir aos exercícios, aos problemas. Se no meio tu te encontrar com um exercício, tu, nesse caso, vá ao PDF. Senão, não vale a pena, eu acho. Talvez uma sapiada, mas eu acabei de dar uma revisada nele. Não tem muita coisa mais. Só dar uma sapiada em diagonal assim e já vai direto para os exercícios. Se você não conseguir fazer os exercícios, aí você lê um pouquinho mais de detalhe a ver se consegue enxergar a situação. Beleza? Deixa eu passar ao conteúdo dessa aula agora. Só vou ver aqui se tem alguma pergunta aqui no meio. Não está tendo pergunta não. Vamos lá. Beleza. Gente, não estou conseguindo mexer esse negócio. Vou mexer com o mouse. Gente, o que precisa ver hoje, essa semana, é o conceito de trabalho e o conceito de energia cinética. Isso é o que precisa ver hoje. A gente, já semana passada, a gente viu que tem a equação de Torricelli, né? Velocidade final ao quadrado igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a delta x, que delta x é uma distância. Assumindo a massa constante, né? F igual a m por a. Certo? O que implica que a aceleração é igual a F partido por m. Quando coloco essa equação aqui dentro, aqui, né? Eu vou ter que b quadrado menos b0 ao quadrado igual a... Aqui era um mais, desculpa, gente. 2 vezes F partido por m, v. Portanto, 1 médio mv quadrado menos 1 médio mv0 ao quadrado igual a F por d. Essa quantidade que está aqui é o que a gente... Opa, queria vermelho. Essa quantidade que está aqui é o que a gente chama de trabalho. E essa quantidade que está aqui é energia cinética inicial, perdão, final, energia cinética inicial. Portanto, variação de energia cinética é igual ao trabalho. A gente, isso se chama teorema de trabalho e energia. Tanto que se define a energia como a capacidade de realizar um trabalho. Ou seja, trabalho e energia são duas caras da mesma moeda. Tá? Mas o que é o trabalho? O trabalho é a soma das forças que eu gasto quando eu acelero um objeto. Eu tenho essa xícara aqui. Essa xícara está no repouso. Se eu tirar ela de inércia, eu vou ter que gastar uma energia. Se eu tirar ela da inércia, ela pode estar em velocidade constante. Se eu brecar ela, eu vou ter que gastar uma energia. Se ela está em velocidade constante, não há trabalho sendo realizado sobre a xícara ou a massa. Se ela estiver em velocidade zero, na inércia, né, e eu fizer
tirar ela, colocar ela em uma certa aceleração, eu vou estar gastando uma força. Então, a contribuição em cada pedacinho de distância, para mexer no primeiro milímetro, eu utilizo tal força. No segundo milímetro, eu utilizo outra força. No terceiro milímetro, eu utilizo outra força. E assim eu vou, se eu fizer a soma de todas as forças, isso é o que eu trabalho, né? Aqui, nesse PDF, eu coloquei isso como uma... Opa! Tá, então, basicamente, se eu fizer um gráfico da posição no eixo X e a força no eixo Y, eu teria que a área abaixo da curva é o trabalho. E o seguinte, que ele observem que ele é uma magnitude que se define através do produto escalar, produto ponto. Se define como F, o vector força. Meu, de novo estou tendo um delay. Eu não sei porque a vezes eu tenho um delay. Talvez deveria fechar alguns programas. Eu vou fechar aqui alguns programas porque eu não sei. Tem um delay chato aqui acontecendo comigo. Deve ser a minha máquina, que é meia velhinha. Multiplicada por um vector posição, mas através do produto ponto e não através do produto cruz. Por que será que eu defino o trabalho através do produto ponto? E isso me dá um escalar, né? Vocês sabem que o resultado do produto escalar entre o produto ponto entre dois vectores é uma grandeza que não tem sentido nem direção. É uma grandeza, é um escalar. Alguém sabe por que a gente define esse vector? Ou seja, perdão, o trabalho como produto escalar, produto ponto entre dois vectores? A ideia é que eu explique para vocês, né? Então eu trouxe um videozinho aqui que acho interessante pra caramba. Aula 4. João, você está me ouvindo, né? Estou sim, professor. Tá. Eu te perguntei porque você está com o microfone ligado, então você está me ouvindo. Você está vendo o videozinho aqui? Oh, desculpa. Está vendo o videozinho? Estou sim. Tá. Gente, isso aí é na minha terra, no Chile. Já não se usa aquele tipo de carreto. Esse carreto era um carreto de feira. O pessoal levava um monte de caixa, um monte de estrutura, lona e todas as frutas, verdura, batata, tomate, sabe? Todas essas coisas. Esse carreto, ele é de metal. Todo de metal. A mola de metal, aqueles negócios que eram assim, a roda de metal pesada, dura, a estrutura de metal, mas os caras conseguiam levar muito peso. Ele conseguia levar uma casa inteira acima, desde que ele esteja num plano perfeitamente horizontal. Observem que o cara vai meio que flutuando, ele dá uma levantadinha e ele vai levemente fazendo força. Olha como ele faz uma força muito mínima. Ele está gastando, para a velocidade que ele está indo, para o que ele vai carregando, ele basicamente vai flutuando acima do chão. Isso já não se usa na minha terra. Se usava muito há 30 anos atrás, já não se vê já. Olha o Fiat 600 ali que aconteceu, que passou. Bom, olha, foi difícil achar esse vídeo aqui, viu? Demorei um tempinho procurando na internet um pedacinho, eu consegui pegar de um documentário que eu lembrava, chama A Batalha do Chile. Olha, tem um cara ali acima, ó. Olha, tá vendo o cara aqui acima?
Meu, você carrega muito peso, cara, e você não faz força. Você não faz força. Nossa, esse carro já nem se vê mais. Então, é o seguinte, gente. Isso aqui explica por que o trabalho é definido através do produto escalar. Isso aqui não é inventado, é a experiência que me diz e me obriga a mim a definir as coisas matemáticas de um certo tipo, de uma certa forma. O que acontece? Acontece que quando a direção do movimento, nesse caso vai assim, ou assim, não sei como vocês estão vendo, mas a direção do movimento é na horizontal e a força, que nesse caso é a força peso de toda essa carga que ele está levando, ele faz um ângulo de 90 graus, vector D, vector F, faz um ângulo de 90 graus, resulta que você não gasta energia. Você pode carregar o peso que você pode colocar um edifício ali acima. E você, uma vez que saiu da inércia, né, é só ir levando. Você não gasta energia. Isso é a natureza te falando que você deve escrever o trabalho através do produto ponto. Eu vou explicar por quê. Agora, se esse ângulo entre o vector desplazamento, o vector posição e a força, ele deixa de ser 90, por exemplo, se ele começasse a subir um plano inclinado, aí a contribuição do trabalho necessário começa a ser cada vez mais necessária. Aí o trabalho deixa de ser zero. Aí esse cara não vai conseguir levantar muito peso, não. Se ele tivesse que subir uma, sabe, uma ladeira, um plano inclinado, aí ele não vai poder carregar muito peso, não. Ele só pode levar muito peso acima se ele estiver indo completamente na horizontal com respeito à força-peso. Senão, não vai. Então, voltemos à nossa equação aqui, ó. Deixa eu... Alguém está com o microfone ligado? Eu bem. Voltemos aqui à nossa equação aqui. Resulta que o produto ponto é aquele que é definido através do cosseno. E é por isso, aqui, ó. O produto ponto é basicamente igual a f de módulo cosseno do ângulo. E o cosseno de 90 é zero. O cosseno de 90 é zero. Por isso que eu não defino o trabalho como produto cruz, por exemplo. Produto cruz é o seno. Mas aí não encaixa o seno. Aí quem encaixa é o cosseno. É o cosseno que dá. E por isso que se define. O cosseno de zero é 1. Então, quando estão no mesmo eixo, né? No mesmo eixo, é simplesmente f por d. Mas, quando ele faz um ângulo de 90 graus, o trabalho se deve fazer zero. Deve ser zero. Por isso que se define com o produto ponto. Depois você vai ver que, obedecendo a essas evidências experimentais, como a física vai definindo as coisas. Por exemplo, o torque, quem encaixa bem não é o cosseno, é o seno. Aí você vai definir o torque obrigadamente por um produto vetorial, produto cruz. Por quê? Porque ele obedece ao seno. Mas para baixo aqui no PDF, esse PDF eu vou deixar... Meu mouse não... Oi. Desculpa interromper. Por favor. Eu tenho uma dúvida sobre o vídeo. Sim. Assim, eu entendi o que você falou sobre o trabalho. Sim. Mas a força de atrito, ela se correlaciona com a normal. E a normal, por vez, se correlaciona com a força-peso. Sim. Não... E, então, o que acontece ali? O coeficiente de atrito do material da roda é muito pequeno? Sim, não, ali, na verdade, sim. Obviamente que a energia que você está gastando, estritamente falando, não é zero, né, cara?
É muito Não, pouco. sim. E se não fosse, mas se o coeficiente de atrito fosse desprezível, teoricamente gastaria zero, mas não é zero, né? Estamos aproximando. A ideia é que ele pode levar uma casa acima do carreto e ele não vai gastar muita energia. Esse é o intuito do vídeo. Agora, a gente vai ver que o princípio de conservação da energia, princípio o teorema de trabalho-energia, ele é só válido quando não há força de atrito, como tu bem fala. Quando a força de atrito não é desprezível, tem que agregar ela na somatória de energias, na somatória de forças. Mas em princípio, se a gente quiser fazer um cálculo minucioso, detalhado, sabe, com todas as normas, a gente tem que colocar o atrito. Mas pensa que no eixo da roda tem graxa, né, cara? Então, como tem graxa, ele diminui o atrito ao máximo. Por isso que o cara consegue carregar esse peso. Se os caras iam carregar... eu me lembro assistindo, os caras carregavam esse negócio com uma pirâmide de coisas para cima, cara. Sacos e sacos de batata. Um saco de batata pesa 80 quilos, cara. 80 quilos. E os caras carregavam 20 sacos disso ali acima desse carrinho, né, cara? E aí ele levava que nem tu viu ali, quase flutuando no ar, cara. Gastando mínimo de energia. Então, esse vídeo, claro que, estritamente falando, ele está gastando um pouquinho de energia, porque o atrito não é desprezível. Mas é mínimo. A ideia é entender conceptualmente por que a gente define esse negócio através de um cosseno. Ou seja, saiba que se você caminha na horizontal, quando você segura uma mochila, um saco, você não está fazendo força. A força-peso não faz. Não faz. Pode ser pouco intuitivo, mas é. Beleza? Quem falou João? Que eu não estou vendo. Deu para entender? Deu sim. Muito obrigado. Parece sim, professor. Oi? Mais uma dúvida? Bom, Não, deu para entender sim, professor. tá bom. Gente, é o seguinte. O mesmo... Poxa, meu mouse não está funcionando. Por algum motivo... eu vou mexer aqui de um jeito mais... Achei. Isso eu tenho aqui no PDF, né, gente? O PDF vou deixar ali. O mesmo acontece com esse sinal negativo aqui, ó. A gente vai trabalhar, por exemplo, tem a força resistiva de uma mola. A gente define a força resistiva de uma mola como um coeficiente, que tem que ver com a mola, pela força. Essas são quantidades vetoriais. Aqui a gente poderia até não anotar o vector acima, porque estão só se mexendo em uma dimensão, mas a gente sempre vai colocar um signo negativo. Mas por que a gente vai colocar um signo negativo? Não é porque algum físico inventou e que ele queria que fosse um negativo. Não, é negativo porque a evidência experimental te obriga a que esse seja negativo. Não é que a gente queira, te obriga. Na verdade, a física toda é basicamente uma obrigação da natureza. Tipo, por que é isso aí? Porque se essa fosse a posição da mola, quando a mola está completamente relaxada, e desaparece, e eu puxar a mola a modo de puxar a massa, na verdade, a modo de esticar a mola vai fazer uma força que se opõe ao movimento. Por isso, ela sempre se vai opor ao movimento. Agora, se eu puxar a massa a modo de comprimir a mola, a modo de se comprimir é ir nesse sentido aqui, né? A mola vai fazer o efeito de querer esticar, né? Então, esse sentido entre o verde e o vermelho são sempre opostos. Por isso que esse negativo ele tem que ir. Então,
observen que a evidencia experimental me obliga a escribir las ecuaciones desde cierto aspecto, desde cierto modo. Tal como fez o trabalho agora, que obriga que quando o ângulo chega a 90, o trabalho se anule. É uma obrigação que deriva da experiência. Aqui obriga a colocar um sinal negativo, porque em todos os casos existentes, a força que eu utilizo sobre a massa se opõe à força da mola. É sempre o sentido contrário. Assim como o torque, mais para frente, você vai ver que ele obedece à regra do seno. Portanto, eu vou ter que escrever ele através do produto cruz, produto vectorial. E assim por diante. Gente, eu não quero falar muito mais, não. Eu acho que a gente já comentou os pequenos detalhes. Esses PDF que eu estou deixando aqui, eles têm um material que vocês não precisam, em teoria, refazer. No máximo, dar uma sapiada. Estudar, uma lida rápida, assim, sabe? Você está no ônibus, você está no metrô, você dá uma olhada rápida, né? Daí você vai fazer os exercícios. Em medida você vai tendo dúvidas dos exercícios, você vai aqui, ao caso. Aqui eu coloquei alguns casos, em função do trabalho necessário para levantar um objeto, para descer um objeto, em função da força de gravidade. Lá tínhamos exercícios sobre as forças resistivas, mas escritos em letras e não em valor numérico, tipo equação geral só. Então, é isso, gente. Eu vou deixar esse documento PDF lá no Moodle. Esse último não coloquei ainda, porque eu terminei hoje. E é isso, gente. Eu acho que eu comentei o que eu queria comentar. Tem alguma coisa aí que eu deveria falar, que você acha que eu ia falar e não falei? Temos alguma pendência? Eu sou ruim, gente. Professor, Fala. eu acho que só faltou uma coisa, inclusive, que eu estou em dúvida também, sobre a energia da mola, no caso. Tá. A energia da mola é simplesmente a integral. Quando você integra, uma coisa é a força e outra coisa é o potencial, a potencial da mola, né? Quando você integra aquele F igual a menos kx, vai aparecer ali no meio, vai aparecer um x ao quadrado e um médio na frente, por operação da derivada da integral. Lembra? Acho que está aqui mesmo, se não me engano, deixa eu ver. Aqui. Puta, o mouse não me está funcionando mesmo, porque eu uso a caneta. Aqui, ó. Você tem isso, né? Portanto, você tem essa, quando escreve isso como derivadas, você tem isso que está aqui, ó. Então você pode eliminar essa derivada daqui integrando. Aqui no meio entre duas posições, x1 e x2, que é o que está feito aqui, né? Que é o que está feito aqui. Só que o F agora, vai ser aquela equação da mola que está aqui acima, né? Aquela força. Pensa que poderia ser outra força. É isso que está aqui, gente. Isso que está aqui, vamos colocar, implica que W vai ser a integral entre uma posição 1 e uma posição 2 de f de x, né? Então se analisa o que é o infinitésimo. Lembra algo que eu comentei lá na primeira aula sobre o que era uma derivada? A gente pega um infinitésimo, vê qual que é o comportamento desse infinitésimo e depois suma todos os infinitésimos. A integral é a suma de todos esses infinitésimos. Por exemplo, é um dt. Esse é um movimento completo. Assim melhor, mais bonitinho. Esse é um movimento completo. Visto de lado. Esse movimento completo. O que é um dt? Dt, não dx.
um infinitésimo de tempo, é isso aqui, ó. Muito pequenininho. Então você vê as propriedades só de um deles. Só de um deles. Um infinitésimo. A integral é a soma de todos os infinitésimos. A integral é movimento completo. Então aqui é a mesma coisa, só que em vez de estar integrando em função do tempo, você está integrando em função de infinitésimos de espaço. Infinitésimo, já não estamos falando de um milímetro, não estamos falando de um micrômetro, estamos falando de um infinitésimo de metro. Um infinitésimo, uma coisa muito pequenininha. Como geralmente o movimento é constante, nesse caso a força é constante, tanto entre x2 e x1, nesse intervalo, né? É um equivalente. A força é constante. Eu posso, e aí não só é constante, sino que ele tem um valor, menos kx. Vou colocar aqui. Gente, não me quero mexer e não consigo. Bom, deixa, tchau. Menos kx, não só descontar, sino menos kx. Eu consigo colocar ele aqui dentro, né? E quando eu integro, eu vou ter esse resultado que está aqui. Portanto, a variação, o potencial da mola, o potencial da mola vai ser igual a... Aqui o negócio está, para mim está muito ruim, porque eu tenho um delay enorme. Olha quanto demora. Ele nem marcou o X. Esse é o potencial da mola, o médio K x quadrado, que deriva dessa equação que está aqui. E essa equação que está aqui é geral. Estou tendo um delay enorme, gente, nas minhas... Quase não consigo... Deve ser a quantidade de programas que tenho aberto. Eu escrevo e ele aparece depois. Isso é ruim. Resolveu essa dúvida aí, André? André era, né? Isso. Parcialmente assim, eu acredito. E agora a minha dúvida maior está nas aplicações disso. Sim, não, agora você tem que ir lá e aplicar. Mas o potencial é assim que se faz. Essa equação que está aqui é bem importante, porque ela aqui, independente, observem que F ainda é uma... É qualquer coisa, né, cara? Qualquer coisa. Então, nesse caso, aplicado ao caso da mola, a gente sabe que a força vai ser igual, como estamos no caso da mola, né? Vamos colocar a força é igual a menos kx, no caso da mola. Mas poderia ser outro caso, né? Aí você coloca e aparece o potencial. Talvez algo que seja interessante, gente, comentar, porque nem todo mundo comenta essas coisas. Eu vou deixar aqui uma equação que se cumpre sempre. Sempre, digamos, sempre. E isso é bom, porque ela sempre vai ser uma ferramenta. Se cumpre em mecânica, se cumpre em eletromagnetismo, eletrodinâmica, se cumpre em termodinâmica, se cumpre em quântica, em física estadística, matéria condensada, em toda a área da física, gravitação, cosmologia, em todas as áreas da física, sempre, o potencial vai estar relacionado, vou colocar aqui, com o potencial vai estar relacionado com a força. Gente, quero apagar. Vou colocar em derivada com um negativo. Por isso que aqui o negativo que tinha o K, aqui ele sumiu. Essa equação que está aqui se cumpre sempre. A variação do potencial no espaço é igual à força.
Sempre, 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 sempre. E é, em outras palavras, essa equação que está aqui, né? Se eu passo, eu posso falar que dv vai ser igual a menos f de x, e isso vai ser igual a menos a integral, perdão, ainda não. Isso implica que o potencial vai ser igual a menos a integral de f, aqui faltou um x, de x. O potencial sempre está dado dessa maneira, sempre. Essa equação aqui é válida para todas as áreas da física. Então, por isso que o pessoal, quando está falando de interações, ele não te fala em força, ele te fala em potencial. Ah, o potencial é tanto. Ah, o potencial aqui tanto. Mas no fundo, o que afeta fisicamente é força. E como que se relaciona o potencial com a força? É nessa equação que está aí. Beleza, gente? Ok. Ótimo, professor. Tá. Gente, Explica de novo, por causa que eu acabei caindo aqui e cortou o áudio todo. tá. Em que parte você ficou? Deixa eu Quando começou o potencial. tá, eu vou parar aqui a gravação. Eu vou parar simplesmente porque eu já expliquei e porque senão fica muito longa.